Chegamos no horário 6h30 e você sabe, todo dia, de segunda a sexta-feira, inclusive hoje, quinta-feira, nós temos aqui na maior e melhor Rádio do Carmo do Paranaíba, a Web Liberal FM, um tempinho com Tiago Tardim, comigo. Tiago Tardim, um santo pecador. Um programa que é patrocinado pela Igreja Presbiteriana, Nova Vida, aqui mesmo, o Carmo do Paranaíba, e também patrocinado pelo meu canal Graça em Memória, cantando e contando as escrituras, que está lá no YouTube. Falando em YouTube, você que porventura perdeu algum dos nossos episódios, já estamos com mais de 50, pela graça de Deus, ou que você quer rever algum que trouxe uma ideia ou um confronto ou algo que você não concordou, que você ficou muito irritado ou incomodado, eu convido você a reassistir. E você pode fazer isso, porque lá no canal da Web Liberal FM você tem no nosso YouTube ali uma playlist com todos os episódios já gravados. E aí você pode estar revendo eles com calma, tranquilidade e comentando também, expondo algo que você não concorda, algo que você entende que eu falei que não é bíblico. Eu também preciso ser corrigido algumas vezes, eu sei que eu falho e sou grato àqueles que têm tido esse cuidado, como bons bereanos, também me corrigindo e não somente assimilando tudo o que eu falo, achando que é verdade só pelo fato de eu ser pastor ou parecer ter uma autoridade sobre todos os assuntos. Não tem. E aproveite também e tire a sua curiosidade. Lá tem a playlist dos outros programas da nossa rádio sobre vários outros assuntos. Quem sabe lá você também não encontre assuntos que também vão ser pertinentes, intrigantes para você. E nós estamos aqui caminhando nessa peregrinação, entendendo como viver a vida à luz da palavra de Deus, como viver a vida em sabedoria, tendo como meditações, exposições, comentários, problematizando verdades apresentadas no livro de Provérbios, o livro da Bíblia que mais trata de sabedoria, não único, e contando com a ajuda de um devocional publicado pela editora Vida Nova, do casal Timothy Keller e Kate Keller, A Sabedoria de Deus, um ano de devocionais diários em Provérbios. E hoje nós vamos tratar de um assunto que particularmente é pouco tratado nas igrejas, particularmente ele é pouco tratado em alguns debates, não é muito explorado em reuniões e encontros de cristãos, e não é errado ser pouco explorado esse assunto, porque de fato a Bíblia ela não é um dos assuntos que ela quantitativamente explora, mas ela trata disso. Então eu peço a sua paciência, eu peço a sua sensibilidade e cuidado, porque eu vou fazer algumas afirmações aqui que talvez vão ser intragáveis, mas há muitas coisas na Bíblia que de fato não são intragáveis, de fato nos confrontam, de fato nos humilham, nos quebram e precisamos passar por isso muitas das vezes. O caminho rumo a Canaã celestial passa por muitos obstáculos, muitos desertos, muitas tempestades. E hoje nós vamos falar de um assunto que talvez seja um deserto, uma tempestade, mas fique tranquilo, Deus também está conosco mesmo no deserto, Deus também está conosco mesmo em meio à tempestade, e nós vamos ser guiados à luz da palavra de Deus, não aquilo que pessoas acham ou deixam de achar, entendendo que mesmo nessas verdades estranhas, essas verdades complicadas, ali nós temos a beleza da sabedoria de Deus. Afinal, nós temos trabalhado nesses últimos encontros como subtema desse grande tema, o bloco de como conhecer a Deus por meio da sua palavra. E hoje nós vamos tratar, então, de um tema que fala sobre a perdição dos ímpios. E isso se encontra também no Antigo Testamento, não só no Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 16, verso de número 4, em Provérbios, onde Salomão diz: O Senhor
fez tudo com um propósito. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Vou repetir, porque assuntos espinhosos a gente precisa sair da marcha 5 e ir para uma marcha desacelerada, para não ter confusões. E mesmo assim pode ter confusões. O Senhor fez tudo com um propósito. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Eu acho muito legal esse detalhe de Salomão colocar o sim, porque isso é algo tão estranho à primeira vista que ele pensou assim: bem, eu sei que muitos dos meus leitores vão ter dificuldade de entender ou até mesmo reconhecer essa verdade, que não é eu, Salomão, que estou dizendo, mas é o próprio Deus que me inspirou por meio do seu Santo Espírito a escrever isso. Logo é palavra de Deus. Então eu vou usar essa expressão sim para falar: é verdade. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso não é achismo. Isso não é um insight que eu tive. Não. Isso é uma verdade. Agora, será que nós temos uma continuidade dessa verdade no Novo Testamento para nos ajudar a tornar esse assunto espinhoso e delicado menos espinhoso e delicado? Sim. E eu vou ler aqui 2 textos no Novo Testamento. Primeiro, nós vamos ler de novo citando Paulo em Romanos. E depois nós vamos ler uma fala do próprio Senhor Jesus dirigindo aos seus apóstolos, pouco tempo depois dele ter selecionado 12 para compor o chamado Colégio Apostólico. Primeiro, nós vamos ver o que Paulo está dizendo em Romanos, capítulo de número 9. Olha o que está dizendo Paulo, afirmando a palavra de Deus, em Romanos, capítulo de número 9. E aqui ele está citando algo que Deus já havia revelado a seu povo por meio de Moisés. A partir do verso de número 14. É uma passagem densa e extensa, então, por favor, fiquem comigo. Estou lendo, como sempre, na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Romanos 9, verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. O que Paulo está dizendo aqui, citando essa fala de Moisés? Aqui ele está dizendo que Deus não tem obrigação nenhuma de ter misericórdia comigo e com você. Se nós recebemos misericórdia da parte de Deus, a Bíblia não fala que isso é uma obrigação que ele tem para conosco, porque nós somos bonzinhos, porque somos bons cidadãos, porque eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, sou um bom filho, sou um bom profissional, sou um bom cristão na minha igreja. Não, isso é favor imerecido, isso é graça. E se é graça, logo ele não tem a obrigação de exercer misericórdia com todas as pessoas. Ele exerce misericórdia com quem ele quer. Quem não é alvo da sua misericórdia não é injustiça, é simplesmente não receber o que não merecia, mas recebe o que merece. E o que nós merecíamos? Não a misericórdia de Deus. Se você é alvo dela, como eu creio pela fé em Cristo Jesus, que eu sou alvo dessa misericórdia todos os dias se renovando na minha vida, a causa de não ser consumido pela sua ira. Pelo fato de que Deus, pela sua soberana vontade, o tema que nós tratamos ontem sobre a soberania de Deus, antes da fundação do mundo, Paulo fala isso no começo de uma outra carta em Efésios, Deus, ele escolhe. O problema é que nós não temos tanta dificuldade em entender biblicamente a eleição daqueles que vão para o céu.
aqueles que, pela morte de Cristo Jesus, recebem a dádiva de viver no paraíso e futuramente viver no novo céu e na nova terra para todo sempre e sempre. O problema é que nós temos dificuldade de entender como que esse Deus reprova aqueles que ele não elegeu. Mas isso é uma questão não tanto de Bíblia e de teologia, mas de lógica, porque existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que Deus elegeu graciosamente, quis exercer misericórdia sem ter obrigação nenhuma, não havia nada nessas pessoas que dessem algo para Deus receber misericórdia, ele simplesmente quis ser misericordioso com elas, porque ele quis, algo da sua livre vontade. E aqueles a quem ele, pela sua livre vontade, não quis exercer misericórdia, são aqueles que não foram eleitos. E aqueles que não foram eleitos para viver eternamente com Cristo, logo são aqueles que estão fadados a viver eternamente à parte. Os tormentos eternos e sofrimento no inferno. Mas isso é injustiça da parte de Deus. Por isso que logo no começo Paulo fala, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Escute uma coisa que eu vou te falar. Se Deus não quisesse exercer misericórdia com nenhum ser humano da face da terra, ele continuaria sendo justo? Ele continuaria sendo santo? Ele continuaria sendo bom, porque isso faz parte da sua essência. Não daquilo que ele faz, mas daquilo que ele é, que se manifesta naquilo que ele faz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, o texto continua. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, olha bem, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu, que não era meu povo, e amada, a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Olha bem o que Paulo está nos ensinando a respeito de Deus aqui quanto ao trato com as pessoas. Se ele é absolutamente soberano, vimos isso ontem, e se ele escolhe exercer misericórdia com quem ele quer ou não, isso não depende de nós, depende da sua livre vontade. E se você falar, isso é uma injustiça, não é. E ele usa um exemplo muito característico da cultura daquela época. Os chamados oleiros e fazedores de barro ou cerâmica. Você nunca vai ver um barro dizendo para um oleiro, poxa, por que você me fez um vaso para desonra? Por que você não me fez um vaso para honra? Por que você me fez um vaso que a minha função existencial é acumular entulho? Quando, na verdade, você poderia ter me feito um vaso em que a minha função existencial seria acumular um vaso de flores ou mercadorias para ser vendidas em troca por pedras preciosas, ou uma função existencial de eu ser um vaso em que dentro eu caberia pergaminhos contendo conhecimento, como, por exemplo, pergaminhos de livros da palavra de Deus. Você nunca vai ver um vaso brigando com um oleiro. Mas você tem sim pessoas que não poucas vezes acham que têm o direito de chegar para Deus e falar, por que você não me elegeu? Por que você não me salvou? E, na verdade, Paulo, no início dessa carta aos Romanos, ele vai dizer algo que o professor, pastor, doutor Augusto Nicodemos disse certa vez, que é muito interessante, que aqueles que querem viver no pecado, a consequência que Deus dá para essas pessoas é simplesmente o que elas querem. Quem quer viver em pecado não quer ter menos pecado, quer ter mais pecado. Por isso que aqui a expressão que nós vemos não é Paulo falando
E em nenhum momento você vai ver na Bíblia usando a expressão que Deus elege pessoas para a perdição. Você vai ver a Bíblia falando que Deus elege pessoas para a salvação, mas Deus entrega as pessoas a viver segundo a sua própria concupiscência. Deus, ele entrega as pessoas para a sua própria perdição, ou Deus endurece o coração dessas pessoas. Essa é uma forma muito sábia que Deus deu para que a gente não fizesse da eleição, que é uma doutrina que nos humilha, se tornasse uma doutrina que nos tornasse orgulhosos e arrogantes, prepotentes. Como, infelizmente, muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, fazem dessa doutrina motivo de serem superiores a outras pessoas. Olha, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, você não, então eu sou melhor que você. Isso é um absurdo. Essa doutrina, na verdade, nos humilha, nos quebra, porque fala, você não fez nada. Você não teria nada para oferecer. Fui eu que te salvei, fui eu que ofereci. Agora, se você me rejeita, na verdade, eu não vou ser injusto com você porque eu vou simplesmente te dar aquilo que você quer. Mais pecado, mais imoralidade, mais devassidão, mais idolatria, mais perversidade. E você vai passar a eternidade vivendo um lugar em que ali você vai ter imoralidade, idolatria, devassidão, perversidade à torta e à direita. Então, até mesmo para com o ímpio, até mesmo para com o réprobo, Deus não é injusto, Deus também é justo. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que no final rejeitam a Deus, não rejeitam a Deus porque Deus, poxa, eu queria tanto te salvar, poxa, eu queria tanto que você me aceitasse, poxa, eu matei meu filho na cruz para você querer se reconectar comigo e você não quis. Não! Até mesmo aqueles que o rejeitam, há um propósito onde Deus é glorificado até mesmo na vida do ímpio, onde até mesmo numa vida contumaz de pecado, de perversidade, de imoralidade, de depravação completa e total, ali Deus também é glorificado, porque ele também cria vasos para desonra, até porque também o ímpio tem um propósito. E se todo propósito de Deus resulta em glória ao nome dele, o ímpio também. Porque o propósito do ímpio está destinado para esse dia mau, que Salomão chama de dia mau, que nada mais é o juízo final, que para os que não têm Jesus, ou aqueles que não acreditavam no Messias que haveria de vir, é o destino dessas pessoas. E é mal porque elas viverão eternamente à parte da graça, do amor, do favor, da misericórdia de Deus. Viverão eternamente debaixo da sua ira santa e justa. Agora, para não soar que nós estamos apenas pegando um dizer de Paulo, e na verdade eu não creio no dizer de Paulo, porque isso não demonstra um Deus de amor, um Deus que cria vasos para honra e para desonra, um Deus que fala que vai ter misericórdia de quem ele quer e ele não tem que dar satisfação de nada. Nós temos também uma instrução que o próprio Senhor Jesus disse para os seus apóstolos. E isso também nos traz uma verdade muito dura, mostrando que o fato de Deus ser um Deus de amor é que ele também precisa separar o dia mal para o ímpio. Por isso que até o ímpio tem um propósito que manifesta o amor de Deus, que manifesta o seu louvor e a sua soberana vontade. A partir do verso 28 do capítulo 10 de Mateus, olha o que Jesus está instruindo aos seus discípulos de ontem e a nós hoje. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, se referindo a pessoas. Um assassinato, você está matando o corpo, nunca a alma, que é a parte invisível, a parte material. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E, obviamente, Jesus não está falando aqui de Satanás. Então, se você achava que Satanás era o governante, o dono do inferno, isso, infelizmente, é uma resposta de uma caricatura que, em algum período na história da igreja, foi tido como uma verdade,
mas que mesmo hoje já é descaracterizado, e isso ficou no imaginário popular, e muitas pessoas imaginam que o inferno é como se fosse o reino de Satanás. Satanás não é o dono dessa prisão espiritual, ele é um prisioneiro que já está derrotado e que está com seus dias contados para ficar preso, para ficar não só preso como ele está lá em Apocalipse capítulo 20, mas não só preso, como futuramente, quando Jesus voltar, ele será destruído e lançado no lago de fogo e enxofre, vivendo tormentos e tormentos e tormentos e tormentos pelo século dos séculos. Então ele não está se referindo aqui, obviamente, a Satanás. Quem é a única pessoa que tem poder para matar o corpo e a alma e fazer perecer ambos no inferno é Deus. Porque o inferno foi criado por Deus. Porque o inferno é o destino do ímpio e o propósito do ímpio é esse dia mal, porque lá no inferno, quando ele perecer o corpo e a alma, ali Deus vai manifestar a sua justiça, na qual ele já manifesta, mas de forma plena e completa ainda não totalmente. Já manifesta a sua justiça, mas ainda não. Por isso nós temos vários textos na Bíblia onde as pessoas clamam: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, isso continuará existindo? Até quando o mal continuará se manifestando? Até quando injustiça, corrupção, maldade, perversidade, imoralidade, idolatria, miséria e tantos outros males, sofrimentos? Um dia, tudo isso será destinado para esse dia mau. E nesse dia mau já não haverá mais escapatória. E ali, manifestando de uma vez por todas a justiça de Deus em toda a sua intensidade, em toda a sua plenitude, isso também resultará em glória e louvor para Ele. Então é dessa maneira que a morte do ímpio, é dessa maneira que para aqueles que rejeitam o evangelho, rejeitam Jesus e têm o seu coração endurecido e que cada vez mais recebem como consequência dos seus pecados mais pecados, é destinado a eles isso, e dessa forma Deus também é glorificado, porque ali a sua justiça será plenamente, completamente, totalmente manifesta e executada. É nesse sentido. Não é no sentido de que Deus é um Deus que tem um prazer sádico em ver pessoas sofrendo tormentos eternos no lago de fogo e enxofre. Não, é uma questão aqui jurídica, é uma questão de um cumprimento da justiça. Se alguém comete uma ofensa contra uma pessoa, essa pessoa precisa ser punida. Agora, se nós cometemos uma ofensa contra um Deus eterno, a punição, ela precisa ser correspondente. Logo, a ofensa a um Deus eterno precisa ser uma condenação eterna. É disso que eu e você fomos libertos. Não porque nós merecíamos, mas porque Deus ofereceu a sua livre graça e misericórdia. Agora, por que ele quis oferecer essa livre graça e misericórdia para uns e não para outros? A Bíblia nunca nos leva a esse pensamento. A Bíblia sempre nos leva a enxergar isso de outra forma. Em vez de você se perguntar, por que você quis me salvar e não quis salvar essa pessoa? Primeiro, você não sabe se aquela pessoa é um eleito ou não. Nós vamos ser surpreendidos. Há muitas pessoas que no último suspiro de vida, a exemplo de um dos ladrões na cruz, demonstram que se aquela pessoa realmente se arrepender dos seus pecados e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, não importa o que ela fez durante a vida e que ela sofreu as consequências por isso, ela estará com Cristo no paraíso. Foi a afirmação que o próprio Senhor Jesus diz àquele ladrão. Então eu não posso afirmar isso. O que a Bíblia sempre me leva a pensar é olhar para isso e, primeiro, ser grato a Deus, porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos. E não fazer disso uma desculpa para viver em pecado. Pelo contrário, fazer disso a maior de todas as motivações para viver em obediência, a exemplo de Cristo Jesus, que obedeceu cabalmente, perfeitamente à lei. Agora, se para você isso é uma perda de tempo, se você acha que isso é inútil, se para você nada disso presta, não tem problema. Deus vai te dar o que você quer.
Se você tem prazer na perversidade, você vai ter mais perversidade. Se você tem prazer na idolatria, você vai ter mais idolatria. Se você tem prazer na tolice, você vai ter mais tolice. E no final, você vai ter o restante da sua eternidade manifestando e desfrutando isso. Por isso que Deus não será injusto. Porque, ainda que, veja bem o que eu vou dizer, ainda que Jesus quisesse, e poder ele tem, ainda que ele abrisse as portas do inferno e pregasse o evangelho àqueles que estão sofrendo no inferno, dando uma outra chance, essas pessoas fechariam a porta na cara dele. Porque mesmo elas sofrendo no inferno, elas têm um ódio tão grande ao evangelho, um desprezo tão grande à pessoa de Jesus, que elas não iriam querer ser libertas daquele sofrimento. E só Jesus pode nos libertar desse sofrimento. Por isso que ele falou em Mateus 10. Vocês têm que temer a Deus, vocês têm que temer ao meu Pai. Porque é Ele que tem poder para fazer perecer a alma e o corpo. É Ele que manda no inferno. Ele que tem as chaves do inferno. É Ele que determina quem vai ou não vai. Mas quem vai, vai porque quer. Ainda que seja determinado por Ele. É por isso que esse estudo de hoje, ele teve um gosto um tanto amargo, talvez azedo, mas isso é o ensino bíblico. A gente não pode só seguir a Bíblia naquilo que é doce. A gente também precisa seguir a Bíblia naquilo que é amargo. E clamar misericórdia de Deus por todas as vezes que a gente fez da eleição um motivo de arrogância, de orgulho e prepotência, e clamar a Deus, porque Ele ainda salva, Ele ainda liberta pessoas e ainda exerce misericórdia a quem não merece, tirando você então desse destino de sofrimento eterno que é reservado para o ímpio, que Salomão chama de o dia mau. Aqui está mais uma coisa que podemos confiar a Deus, podemos confiar nele para ser o juiz soberano de todas as pessoas. Isso nos libera de ter que exercer essa função. Miroslav Volf, um teólogo, argumenta que a prática da não violência requer uma crença na vingança divina. Todo mundo tem uma ideia de querer punir o mal. O problema é que o cristianismo é o único que vai dar a solução perfeita para o mal. Mas a solução perfeita para o mal não é ele ser punido aqui e agora, mas um dia ele vai ser punido de uma vez por todas. Ele prossegue explicando que é praticamente impossível, se você foi vítima de um ataque, não pegar uma arma e tentar acertar as contas, a menos que você creia firmemente que um dia Deus corrigirá todo o erro. É por isso que uma outra passagem nas Escrituras, o próprio Senhor Deus afirma para o seu servo: minha é a vingança, diz o Senhor. Talvez você sofreu um abuso, talvez você sofreu com uma perda, talvez você está sofrendo perseguições, talvez você está tendo problemas no trabalho, na escola, sofrendo bullying, violência. E nisso você acha que isso te dá o direito de você vingar o seu sofrimento. Eu não estou diminuindo o seu sofrimento, mas eu estou dizendo que essa vingança não pertence a você, pertence ao Senhor. Ele é o justo juiz. E no tempo certo, essa violência, esse abuso, esse assassinato, esse bullying, essa injustiça vai ser punida. Se não aqui, no porvir. De duas, uma. Ou Jesus pagará pelos seus pecados, se você confia que ele pagou por todos eles na cruz, todos os pecados, não quase todos, todos os pecados, ou você mesmo pagará por eles. Mas se você for pagar pelos seus pecados, tem um problema, porque você não consegue cumprir completamente a lei de Deus. E não cumprindo completamente a lei de Deus, o que você for oferecer a ele não será um sacrifício agradável. Só Cristo é capaz de oferecer um sacrifício agradável, perfeito, porque ele é perfeito, não só por ser Deus, mas também porque na sua natureza humana ele cumpriu perfeitamente a lei. É o que na teologia nós chamamos de obediência ativa e passiva. Isso significa que podemos deixar as coisas nas mãos de Deus. Nós não temos o conhecimento, o direito ou o poder de julgar os outros pelos seus pecados. Eu não posso dizer quem será entregue à perdição ou não. Um componente crucial de uma vida sábia é a convicção de que Deus realiza tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do mal. Existe alguém que você tem dificuldade de perdoar? Use as perspectivas de hoje para ajudá-lo nisso. Porque quem é alcançado pela misericórdia de Deus
tem um coração perdoador. E tudo nessa vida tem um propósito desse Deus absolutamente soberano, até o ímpio para o dia mau. E isso é para a glória de Deus, para o seu louvor. Então teremos um louvor hoje. Medite em todas essas verdades e nos encontramos amanhã.